Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, com os amigos encarnados e com os amigos desencarnados, suplicando a Tua presença, Senhor, para que possamos alcançar os objetivos a que nos propomos, aprender, receber dos amigos espirituais o tratamento necessário às nossas imperfeições, inferioridades, dentro do nosso merecimento. Nós te pedimos, Senhor, que os amigos espirituais aqui se encontrem, que os irmãos socorristas possam nos assistir e que os irmãozinhos desencarnados que necessitam muito de atenção, de amparo, sejam encaminhados aos hospitais da espiritualidade para que sejam tratados. E nós outros, Senhor, possamos aprender e absorver a Tua mensagem de amor. Fique conosco, Senhor. Graças a Deus. Bem, então vamos para a nossa oportunidade, cumprindo a nossa tarefa nessa terça-feira quente, que para mim é um problema. Eu falei, qualquer hora eu vou derreter. Eu falo para meus filhos, eu vou derreter, vai ter uma pocinha onde eu estou. Aí meus filhos, não, vai ter um oceano, né? A derreter tudo isso, vai ter um oceano aí em volta, né? Realmente é muito quente. Eu sou pinguim mesmo, né? Mas eu tenho que fazer alguma coisa. Se o inferno for quentinho, eu tenho que realmente trabalhar para ir para o céu, né? Porque aqui não está fácil, não. Nós estamos terminando o Livro dos Espíritos. Não que a gente vá se formar, como a gente já falou, né? Ninguém aqui vai receber diplominha de espírita, né? Mas nós estamos na penúltima questão, na penúltima e na última. E assim, não sei se é bom ou ruim, a gente vai até repetir algumas coisinhas, porque eu trouxe esse assunto para domingo aqui, logo no início do ano, por causa justamente dos desejos que a gente tem de um mundo melhor, né, de um mundo mais amigo, mais fraterno. E essa questão, ela envolve esse desejo, né? Porque a última pergunta é se poderá o reinado do bem implantar-se na Terra, que é tudo que a gente deseja, né, para que a gente possa viver bem. Mas antes dessa questão, nós temos uma outra, que também está envolvida, claro, nisso, que é a 1018, que diz assim: o reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra? Ah, não, esse aqui está dividido. Essa aqui só tem a 1018, porque no meu é a 1019 ela. Então, na 1017, nós temos essa aqui. Em que sentido se deve entender as palavras do Cristo que meu reino não é deste mundo? Realmente, a gente ouve isso, a gente fica imaginando que tem um reino de Deus, né, um reino de Jesus fora dessa terra, por causa dessas palavras do Mestre, que por várias vezes a gente encontra essa palavra, essa frase nos estudos que a gente vem fazendo. Eles respondem assim: o Cristo respondeu em sentido figurado. Isso é muito importante. Todas as vezes que a gente vai ler, vai ler um evangelho ou qualquer outro livro que tenha uma citação de Jesus, com certeza ela está em sentido figurado. Ela é metafórica. Não é? Ela está na alegoria, ela está no simbolismo, porque Jesus, ele falava de acordo com a época em que ele vivia, com o tempo que ele viveu, dando atenção e importância a tudo que ele podia. Ele usava como método didático uma pedrinha, uma areia, né, um graveto, uma árvore. Então Jesus era altamente didático, né? Ele ensinava de acordo com a época e os tempos, e ele ensinava de acordo com a capacidade das pessoas. Jesus falava para as pessoas simples, porque segundo o seu conceito, as pessoas simples tinham muito mais facilidade de absorver a mensagem dele, porque não estavam carregadas de preconceitos, não estavam infestadas de conceitos próprios, de críticas, né? Eram pessoas ávidas da palavra do Mestre. Então ele falava de acordo
com todos aqueles que estavam ouvindo, usando a didática mais simples. Quando ele tem aquele diálogo com Nicodemos, e que ele fala que era necessário nascer de novo para poder entender, né, alcançar o reino do céu, o reino de Deus. Aí Nicodemos falou assim: mas eu preciso entrar no ventre da minha mãe novamente? Porque ele foi tão claro com essa afirmativa dele, que para alcançar o reino de Deus precisaria nascer de novo. Ele foi tão claro e ele entendeu perfeitamente isso, né, que ele tinha que renascer. Aí ele faz essa pergunta a Jesus: será que eu tenho que entrar de novo no ventre da minha mãe para que eu possa entrar no reino de Deus? Aí Jesus fala para ele: és doutor em lei e não entendes essas coisas? Então, quanto mais entendido é a pessoa, quanto mais intelectualizado é a pessoa. Eu já ouvi até algumas pessoas falarem que o espiritismo é para os intelectuais. Que aquele que não tem um desenvolvimento intelectual, que aquele que não tem uma qualificação melhor, universitária, não entende. Claro que entende. Enquanto Jesus falou por parábolas, o espiritismo é direto. Ele não fala com alegorias, ele levanta esse véu, ele tira isso e vai direto ao ponto. Então ninguém precisa ter uma intelectualização avançada para entender a doutrina espírita. De forma nenhuma. Ela é simples e clara, ela é objetiva, ela não dá voltas. Então, quando ele falou isso, ele falou para Nicodemos isso: és doutor em leis e não entende essas coisas. Então, parece que quanto mais intelectualizada é a pessoa, quanto mais preparada ela é, né, por uma universidade, mais dificuldade ela tem para entender que ela não é melhor do que ninguém, ela é apenas mais qualificada em algum setor, em algum ponto. Mas que ela tem que passar por provações e expiações igual a todos. Não é? A aprovação e a expiação não escolhe a situação social das pessoas, não escolhe a pessoa que tem mais ou menos dinheiro, nada disso. Né? Nós somos espíritos reencarnados, sofremos as consequências daquilo que nós fizemos sofrer em alguém. Isso tudo independentemente da nossa situação social, da nossa qualificação. De forma alguma isso não interfere. Então, quanto mais simples é a pessoa, mais aberta ela está para essa aprendizagem, porque menos prepotência ela tem. Porque quando a pessoa tem muito dinheiro, ela acha, dependendo da pessoa, né, ela acha que ela pode mais, que ela é superior em alguns pontos, e absolutamente isso não é. E quando a pessoa tem, às vezes, um QI mais elevado, uma intelectualização mais avançada, muitos cursos, ela tem mais dificuldade de aprender, porque ela carrega tantos conceitos, né, que ela tem, às vezes, até mais dificuldade de aprender o simples. Nós tivemos aqui um professor, que eu já até comentei isso com vocês, ele agora já está na dimensão dos espíritos. Ele era muito inteligente, muito preparado, ele foi professor da USP durante muito tempo, ele tinha 2 doutorados, ele tinha 4 cursos universitários, ele era muitíssimo preparado. E ele ouvia as palestras, aí um dia ele pediu para conversar comigo. Aí nós ficamos aqui muito tempo conversando. Ele disse que tinha tanta dificuldade em entender o espiritismo. Ele falou assim: olha, eu não sei por que eu tenho essa dificuldade, porque eu sou tão preparado intelectualmente. Ele falou: eu fui professor da USP tanto tempo, eu tenho 2 doutorados. Eu falei: talvez seja por isso. Ele falou: eu não me conformo que uma pessoa como eu tenha que estar passando pelo que eu estou passando. Então, ele achava que por ele ser assim, não era para estar passando o que ele está passando. Ele agora sabe, mas ele morreu sem entender. Porque quando ele estava bem já doentinho, nós conversamos, ele falou assim: eu ainda não entendi. Eu falei: mas isso não tem problema, só vai ter eternidade para entender. Se não entender fora do corpo, volta para ele para entender. Né? Então, quanto mais simples a gente né? Quanto mais
despido de preconceitos e de conceitos próprios e de outras coisas mais, né, de inferioridades, a gente consegue entender a doutrina espírita. Então, quando Jesus diz que meu reino não é desse mundo, ele não quis dizer que tem um reino, né, que tem um local, que tem um mundo, que seja um reino de Deus e um reino de Jesus. Ele quis dizer que o reino dele não é no mundo material. Tanto que os espíritos respondem isso claramente. O Cristo respondeu em sentido figurado. Queria dizer que não reina senão sobre os corações puros e desinteressados. Ele está em todos os lugares e em que domine o amor do bem. Olha só, mas os homens ávidos das coisas deste mundo e ligados aos bens da terra não estão com ele. Então ele quis dizer que ele não reinava nesse mundo material, mas que não quer dizer que ele não tenha reinos aqui, porque o reino de Deus, tanto em outras expressões e outros comentários, está dentro de cada um de nós. Então não é possível que a gente esteja, não é, com ele, colocando todas as coisas materiais, colocando todos os vícios, todas as inferioridades desse mundo acima de todas as coisas. Aí que ele diz que ele não consegue reinar assim, né? O reinado de Deus é o reinado do Espírito, da paz, da solidariedade, do amor, da compaixão. Então estejamos onde estivermos, neste mundo ou em qualquer outro, nós estaremos no reino de Deus se estivermos sintonizados com essa ideia dele. Quando ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, há quem diga, os que combatem, né, essa doutrina e os que combatem a religião, dizendo que ele foi muito prepotente, porque na Terra nós tivemos outros líderes religiosos, como Buda, como Confúcio, como Lao Tse e tantos outros, né, que vieram trazer a mensagem maior, que não era diferente da dele, e ninguém disse isso, né? Quer dizer que então os budistas não vão chegar lá, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão através dele. Então, aqueles que não têm o Cristo como líder da sua religião, no caso o budismo é Buda, tem Maomé, né, em outras religiões, é falta de interpretação também. Quando ele diz isso, ele diz a mensagem, a minha mensagem. E a mensagem dele foi a mensagem de Confúcio, de Buda, foram todos prepostos do Cristo. Então ele não está dizendo a pessoa dele, sim o ensinamento dele. Quando Jesus veio aqui em carne, né? Quando Jesus estava aqui mostrando e dando exemplo de amor, de verdade, de amor incondicional, nós já tínhamos conhecimento, eu digo nós, porque quem pode garantir que a gente não tivesse encarnado lá naquela época, né? Então nós já tínhamos conhecimentos dessas verdades, porque os livros védicos têm mais de 6.000 anos. E eles já falavam sobre isso. Era um apanhado de cânticos sobre essa questão. A lei do karma veio logo depois, que é a lei de causa e efeito que nós estudamos. Então, todo o tempo que o homem esteve no mundo, ele teve contato com essa mensagem que o mestre veio trazer. Confúcio, por exemplo, ele tinha como máxima não fazer aos outros aquilo que você não quer que seja feito a você. E Jesus falou no imperativo positivo, fazei aos outros o que você quer que seja feito a você. A mensagem é a mesma, só que uma está no imperativo negativo, a outra está no imperativo positivo. A mesma coisa, né? Sem nenhuma interpretação diferente. Então ele quis dizer a mensagem dele, né? Não era exatamente a figura dele, mas como ele veio trazer a vivência dessa mensagem nele, né? Então ele usou essa expressão figurada para que as pessoas pudessem também entender. Então o reino de Deus é o reino da paz, é o reino da solidariedade, do amor ao próximo, da compaixão pelo próximo.
Então, estaremos no reino dele se estivermos nessa sintonia. Também não precisaremos ser perfeitos para estar no reino dele, porque ele sabe perfeitamente, né, os séculos e séculos que nós já vivemos e tantos outros que a gente ainda tem que viver, que eu ainda até falei isso aqui no domingo, né, porque a gente situou a questão dos mansos e pacíficos. E focalizamos muito a questão da paciência, porque ninguém consegue ser manso e pacífico, né? Não ser bélico, né? Se não tiver paciência. A paciência é a maior de todas as virtudes. Então focalizamos mais essa questão da paciência e terminamos realmente com essa frase muito interessante, né? Que é uma instrução dos Espíritos. Evite a impaciência, porque você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios inimagináveis, né? Então é verdade isso, né? Jesus sabe perfeitamente o nosso nível de evolução, o que nós somos capazes de fazer, e nem por isso ele vai dizer que a gente não possa viver no seu reino. Cada um de nós tem consciência de como é para ser bom, para ser benevolente, para ter compaixão pelas pessoas. O que ele disse então, que o mundo dele não é esse mundo de coisas materiais, não é esse mundo onde ainda se faz o culto ao bezerro de ouro, né? Isso está lá no Evangelho também, que foi até por isso que Elias mandou arrancar a cabeça daqueles 500 sacerdotes que eram sacerdotes do culto do bezerro de ouro. Então nós estamos ainda fazendo culto ao bezerro de ouro. Nós estamos, apesar de ter mais de 2000 anos a lei de Moisés, que ele instituiu olho por olho e dente por dente, ele falou isso também de acordo com a época e os lugares, porque as pessoas faziam as atrocidades maiores quando não gostava muito da carinha do outro, né? Então, para dar uma freada naquele pessoal, para realmente dar um limite naquele povo bélico como era, ele falava, olha que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem matar pela espada morrerá. Isso é a pena de talião. A gente ouve muito falar isso. Talião quer dizer semelhante, igual. Não é o nome de um personagem, é semelhante, igual em hebraico. Então, talião, a pena de talião é a pena pelo semelhante, pelo igual. Então, aquele que fere com a espada ele vai ser ferido. E nós estamos aí há mais de 2000 anos, tivemos essa lei de Moisés, foi a primeira revelação, tivemos a segunda com o Cristo, tirando aquela ideia de um Deus vingativo. Essa pena de talião, então, sofreu uma modificação muito grande, né? Que Deus não estava ali para se vingar de ninguém. Aquele que matou pela espada morrerá, mas não num sentido de uma vingança divina. Então veio Jesus mostrar esse Deus amoroso, Pai, que nos ama incondicionalmente. E depois veio a doutrina espírita, que foi a terceira revelação, ensinar como a gente tem que fazer tudo isso e por quê. Por que a gente tem que ser bom? Né? Por que a gente tem que ser solidário? Por que a gente tem que ser caridoso? Né? Por causa da lei de causa e efeito, que tudo aquilo que a gente faz, a gente vai ter consequências e a gente vai ter que resgatar isso aí num determinado momento aí da nossa caminhada evolutiva, ou na próxima encarnação, ou em outras encarnações. Isso vai depender da necessidade kármica, da permissão de Deus para isso e do preparo espiritual que nós já tenhamos para compreender os erros que cometemos. Então essa pena de talião, ela está hoje entre nós também, não como Moisés apontou. Ela está hoje entre nós com a responsabilidade da lei de causa e efeito. Continua aquilo, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Aquele que fizer morrer pela espada morrerá. Mas não mais com aquela conotação. Hoje, a pena de talião, ela é aplicada por Deus e não por nós. Na época de Moisés, era pelo semelhante mesmo. Mas hoje não.
né? Hoje nós já entendemos isso, que existe a pena de talião aplicada por Deus, que são os resgates que a gente passa, as provações e as expiações que a gente passa nesse mundo aqui que a gente está vivendo. Então hoje a gente passa por determinadas coisas que a gente não entende, a gente fala, gente, eu não mereço isso, eu não fiz nada para merecer estar passando por isso. Mas é a pena de talião aplicada por Deus. Mas nós ainda estamos com aquela ideia na época que Moisés instituiu essa lei, porque muitos na terra, porque somos todos, a maioria é espírito inferior, a gente deixa de fazer muita coisa errada. Não é porque aí a gente vai prejudicar o outro, porque a gente vai causar algum prejuízo, é porque a gente tem medo. Nós ainda estamos sendo tocados pelo medo. Quando Moisés instituiu isso lá atrás, botou medo no povo. O pessoal ficou com medo. Mas esse medo ainda reside em nós. Nós não nos libertamos desse medo. Muito raramente nós deixamos de fazer alguma coisa que a gente considera que não seja muito certa para alguém, para não prejudicar o outro. A gente deixa com medo de ter que pagar aquilo, que se de repente a gente não tivesse que pagar, a gente faria. Então ainda estamos sendo tocados pelo medo. Ainda somos muito inferiores, por isso que nós estamos num plano desse aqui, de provação e expiação. E não é o reino de Deus aqui, com essa materialidade, com essa corrida, com esse culto a bezerro de ouro. Todo mundo, né, tem atitudes indignas com um amigo, com um parente, com um companheiro, seja como for, a troco de dinheiro, né, dessa moeda que nós sabemos que só pertence à terra, não adianta nada, né, porque isso não tem valor na dimensão dos espíritos, mas a gente continua ainda, né, então ainda somos tocados pelo medo, ainda somos espíritos bastante inferiores. Por isso nós estamos num plano desse aí, né? Isso não significa inferior intelectualmente, não. Pelo contrário, né? Nós vemos pessoas muito mais moralizadas, que não têm desenvolvimento intelectual nenhum, do que aquele que tem. Porque se isso resolvesse o problema do mundo, né? O desenvolvimento intelectual resolvesse o problema do mundo, a ONU já tinha acabado com todos os problemas do mundo, né? Porque lá não tem ninguém ignorante. Lá só tem doutor, lá só tem gente boa, estudada, né? Que está lá. Agora, fere os direitos, né, dos países, a conduta correta, a conduta para um mundo melhor, vai ferir os interesses materiais dos países. Então aí não se faz, quer dizer, aí não é a intelectualização, é a moralização que está ainda muito aquém do que deveria estar. Nessa última questão, Kardec pergunta se o reino do bem não poderá então um dia realizar-se na Terra, porque do jeito que está, não, né? Porque o mal impera, então o reino do bem aqui no momento é impossível, não tem. O bem ainda não impera aqui. Então vai imperar? Nós vamos ter o reino do bem? Eles respondem assim, ó. O bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons superarem os maus. Então eles farão reinar o amor e a justiça, que são fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus. Mas os maus só a deixarão quando o homem tiver banido daqui o orgulho e o egoísmo. Então tem mais 2 parágrafos aqui ainda, né, para a gente comentar. Então, na verdade, isso é fato. A terra não é inferior, a Terra não é ruim, ela é um planeta que se presta com a sua geologia, com a sua atmosfera, com tudo que ela tem, com tudo que ela produz, ela oferece condições a corpos como esses nossos de existirem aqui. Porque esse corpo pertence à Terra. Nós não vamos encontrar um corpo físico igual a esse em outros planetas, porque ele está de acordo com os gases que formam o planeta. Então a Terra oferece isso tudo para nós, mas ela não é ruim, ela está sendo destruída por nós, ela está sendo eliminada, ela está sendo aniquilada por nós,
não é? Porque nós somos espíritos inferiores. Então, ela é um plano de provação e expiação, porque os espíritos que aqui estão habitando são espíritos ainda necessitados de provar e expiar. Então, ela está se oferecendo para isso. No momento, ela se presta a isso, mas ela não vai ser para sempre um plano de provação e expiação. À medida que os espíritos encarnados aqui vão aprendendo e vão compreendendo esse fato, que precisam ser mais amorosos, mais solidários, menos destruidores, né? menos egoístas e orgulhosos, aí ela vai melhorar. Tanto que a gente vê os avanços na ciência, a gente vê como a ciência, a tecnologia, né, da medicina está avançando, já sendo possível prever muito antes de uma gestação, muito antes da mulher engravidar, quais são as possibilidades de doenças que aquele casal com aquela união genética pode trazer. A medicina já está nesse ponto, não é? Então, uma mulher, ao ficar grávida, ela já sabe que o filho que ela espera pode ter determinadas doenças por causa da sua genética. Então, isso esse estudo está muito avançado. Então, o que está acontecendo? Logo que engravida, primeiro que ela faz tratamento antes para não dar oportunidade a essas doenças. Vai ver se ela tem o gene e vai fazer todo o trabalho. Aí, quando acontece a gravidez, vai fazer exame naquele feto, naquele serzinho que está começando a vida. Caso ele tenha algum problema, o tratamento pode ser feito dentro do útero, cirurgias dentro do útero, para que aquele bebezinho não nasça com aquele problema. Aí vem assim, mas e a questão aí do resgate, do karma? Como é que o homem pode mexer nisso? Né? Como é que se explica isso? Explica, sim, pela necessidade kármica desses espíritos que vão renascer, que não tem mais que expiar nem que provar determinadas coisas. Então, ainda existem resquícios genéticos no planeta? Sim. Mas que se o espírito não tiver que passar mais por aquelas coisas, ele não vai passar. Vai ser corrigido antes mesmo dele adoecer. Antes mesmo dele contrair qualquer coisa. Isso mostra a evolução do planeta. Espíritos mais compreensivos, espíritos menos renitentes no mal, que vão reencarnar sem necessidade de contrair câncer, de ter aí uma síndrome de Down e outras tantas síndromes que existem por aí, né? Eles não precisam mais, porque não são mais espíritos cheios de problemas que vão renascendo na Terra. Então a Terra vai evoluindo junto com essas almas que já não precisarão de sofrer essas doenças. Então isso faz parte da própria evolução do planeta. Porque aí os espíritos que precisam de resgatar ainda determinadas doenças não vão ter acesso a essa tecnologia, não vão poder, ou até mesmo que tenha, vai acontecer algo que vai nascer desta ou daquela maneira por uma necessidade kármica. Mas esse avanço tecnológico está a favor da evolução do planeta, desse planeta que vai deixar de ser de provação e expiação e passar a ser um planeta regenerador de almas que já estão muito mais avançadas no poder de amar do que nós que ainda nos encontramos aqui. Então isso faz parte da evolução do planeta. Então só vai sair daqui, a Terra, o bem só reinará quando não houver mais espíritos encarnados cheios de inferioridade, orgulho, vaidade, porque essas inferioridades na organização, no espírito encarnado, né, que está com uma organização material, ela não fica só no plano material. Ela imanta espíritos com esses mesmos problemas. Então a atmosfera psíquica da Terra, ela é construída também de espíritos que têm as mesmas inferioridades que nós temos, porque são atraídos por nós.
Então, enquanto tiver orgulho e vaidade na Terra, nós vamos ter espíritos desencarnados, também orgulhosos e vaidosos, influenciando a população encarnada. Só quando a gente não tiver mais isso é que a Terra evoluirá, né, de vez. A transformação da humanidade foi predita e chegais a esse momento em que todos os homens progressistas estão se apressando. Ela se realizará, olha, pela encarnação de espíritos melhores que constituirão sobre a Terra uma nova geração. Então os espíritos dos maus, que a morte ceifa diariamente, e todos os que tendem a deter a marcha das coisas serão excluídos, porque estariam deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. É o mesmo que acontece com as coisas, né, com os legumes, com as verduras que a gente compra às vezes. A gente compra uma sacola de legumes, se tiver um estragado e a gente não separar, vai estragar os outros. Às vezes aquela sacolinha de pão que a gente usou no dia anterior, mas que não usou todos os pães, dependendo, né, da deterioração de um ou outro ali, que vai dar aquele fungozinho, aquele mofo, se ele não for retirado da sacola, os outros vão rapidamente serem contaminados por ele, por aquele que está estragado. Laranjas, frutas, todas. E pensamos que nós não. Também. Né? Se nós vivermos em um ambiente contaminado, num ambiente de muita inferioridade e maldade, se nós não tivermos uma superioridade, nós vamos engrossar a fileira, nós vamos ficar igual. É por isso que as influenciações coletivas têm tanto sucesso nos países e nas culturas, né? Que a gente vê regiões e culturas inteiras com o mesmo pensamento, né, com as mesmas atitudes, porque umas são influenciadas pelas outras. E assim, nós constituímos as sociedades dos mundos materiais. Então, cabe a cada um fazer a sua diferença. Porque quando um se modifica, ele pode contagiar outro também a se modificar. Da mesma maneira que a laranja podre contamina a outra que está perto dela, a pessoa que se reforma, que tem pensamentos nobres e superiores, também vai fazer esse contágio, também vai contagiar outras pessoas, né? Tanto o bem quanto o mal faz esse trabalho. Então, nós precisamos de fazer a nossa parte, porque a gente costuma dizer, por que as florestas são todas verdinhas, né? A gente olha assim, aquela coisa linda verde, né? Aquele manto verde, porque as folhinhas são verdes, porque as árvores são verdes, as folhinhas são verdes. Aí a gente vê aquilo tudo bonito assim. Então não se vive individualmente nas sociedades, seja ela qual for, tanto dos espíritos quanto do encarnado. Nós estamos sempre cercados de pessoas encarnadas e também de espíritos à nossa volta, de acordo com a sintonia em que nós estamos nos colocando. Irão para mundos novos, os teimosos, menos adiantados, olha só, é a pena de talião sendo aplicada por Deus aí. Cumprir missões penosas, nas quais poderão trabalhar pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão para o adiantamento dos seus irmãos ainda mais atrasados. Isso já aconteceu com a Terra e nós já falamos sobre isso aqui. A Terra, naquele início dela, onde não tinha ainda, não é, o reino hominal, né, o laboratório ainda estava sendo ali manipulado pelos espíritos. Vieram os seres unicelulares, depois foram se aperfeiçoando, evoluindo, aí vieram os vegetais, os animais, né, pela lei da evolução. Quando a vida, a Terra estava pronta para receber o reino dos homens, né, o reino nominal, ainda muito atrasado, em corpos muito ainda animalizados, não eram animais, né, porque na evolução, no caminho evolutivo,
dos seres materiais, não estamos falando em seres espirituais, mas dos seres materiais, nós viemos do mesmo tronco dos primatas, do mesmo tronco, mas não evoluímos do macaco, é o tronco que é o mesmo, mas houve uma bifurcação, esse tronco se subdividiu, então um tronco deu origem aí, né, ao reino, aos macacos e a outra linha aos corpos humanos. Então, o tronco que foi o mesmo, mas não foi uma evolução direta, houve uma bifurcação aí. Então, uns evoluíram para um lado e outros para o outro, dando origem aos corpos que receberiam os espíritos que viriam, então, determinar, ou melhor dizendo, auxiliar, né, no desenvolvimento da Terra, na parte do reino nominal. Agora, quem veio para cá fazer esse trabalho? Que não alcançaram o nível de desenvolvimento moral do planeta em que eles viviam, eles eram a laranja podre do saco. Então, tinham que ser separados. É aí que se encontra a alegoria do bode, separar o bode das ovelhas. Então, esses espíritos, não alcançando a moralização que necessitava para ficar no próprio planeta, eles não voltaram para o planeta deles. Eles tiveram que reencarnar num plano inferior ao que eles viviam, que estavam começando com o reino nominal, para que a inteligência deles pudesse auxiliar no desenvolvimento desse planeta. Então, os espíritos muito teimosos, o que acontece é isso. Aquele que não aprende pelo amor, ele aprende pela dor. Então, muitos desses espíritos, outros, não todos, né? Foram muitos desses espíritos. Agora, a maioria veio de plano primitivo. Porque antes do plano de prova e expiação, que é a Terra, tem um plano primitivo. Os espíritos recém-criados pelo Criador, eles vão habitar mundos primitivos. Desses mundos primitivos, eles ali vão fazer a evolução, vão desenvolver o mal, provavelmente, por causa da péssima escolha, às vezes, que fazem do livre-arbítrio, e é o que a gente faz o tempo todo, né? Então, esses espíritos também, eles reencarnam nesses mundos que estão aí começando, como mundos de provação e expiação. E essas almas que foram degradadas, né, do mundo em que elas viviam, vieram auxiliar o desenvolvimento da Terra. Isso vai acontecer agora conosco, né, com os habitantes da Terra. Aqueles que não aprenderem, que não se corrigirem, que continuarem ainda com a ideia de inferioridade que carregam, de individualidade, né, ou melhor, de personalidade, que a individualidade é até a alma, né, achando-se melhor, né, em tudo, esses vão ser degradados da Terra. Aí nós temos aquela ideia, a simbologia da perda do paraíso. Essa simbologia no Evangelho nada mais é do que isso aí. São espíritos que foram degradados do paraíso para poder habitar em mundos com mais dificuldade. O paraíso, por exemplo, a ideia de Adão e Eva, né? Isso é simbólico, isso é alegórico. Adão e Eva têm uma idade muito inferior ao aparecimento do homem no planeta. Muitíssimo inferior. Então, o que acontece? Essa alegoria, ela é para explicar exatamente o que acontece com os espíritos teimosos, espíritos que não se adaptam à realidade do planeta que eles estão vivendo, que é a questão da desobediência. Eles, então, foram desobedientes, não acompanharam, né, a evolução do paraíso lá, é simbologia, claro, é uma alegoria, e foram degradados do paraíso. Então foram condenados a tirar o seu sustento do suor, do seu rosto, as mulheres a parirem com dor, isso tudo está lá na história. É verdade isso, está lá na história, mas é alegoria, é simbologia. Tudo por quê? Porque iriam viver num plano inferior para poderem se desenvolver moralmente, já que eles não eram moralizados. Então é só uma simbologia. O pecado original é isso aí.
Só que com a interpretação errada, toda criança que nasce, ela tem que ser batizada para ela não ficar com pecado lá, ela tem que se livrar daquele pecado original. Ela não tem aquele pecado original. O pecado original é a inferioridade da alma ainda, quando ela precisa ainda viver em planos de provação e expiação. Então é dela, ela não está pagando pelo pecado de ninguém, né? Porque na interpretação aí ortodoxa, o pecado original, a criança nasce com aquele pecado que Adão e Eva cometeram, né? Imagina como que poderia a criança estar nascendo ali, já nascer maculada com o pecado de alguém. Então, claro que não. Esse pecado original é o pecado de cada alma que não quis evoluir. Então, ela traz esse pecado por ela mesma e não por ninguém. Ali ela vai evoluir, ela vai se reformar e ela então vai se livrar disso aí, desse pecado da desobediência provocado por ela mesma, né? Então todos aqueles que não fizerem a sua reforma, que continuarem renitentes no mal, para a terra não volta. É nesse sentido que Jesus, quando disse, bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Então essa afirmação de Jesus parece que se contradiz com o que ele falava, que meu reino não é desse mundo. Se meu reino não é desse mundo e ele oferece a terra para os brandos e pacíficos, como pode isso? Mas é a terra reformada, é a terra com espíritos reformados, espíritos compreensivos da verdade divina, que estão no trilho da obediência. Então, esses sim, os brandos e pacíficos, herdarão essa terra prometida, a terra livre das impurezas, né, provocadas pelo homem inferior, né, pelo espírito inferior. Não vedes nessa exclusão da terra transformada a sublime figura do paraíso perdido? E no homem que veio à terra em condições semelhantes, quer dizer, aquele homem que veio ajudar no desenvolvimento da terra, em condição semelhante, trazendo em si os germes de suas paixões e os traços de sua inferioridade primitiva, a figura não menos sublime do pecado original. Considerado dessa maneira, o pecado original se refere à natureza ainda imperfeita do homem, que acabamos de falar, né, de explicar, que só é responsável por si mesmo e por suas próprias faltas e não pelas dos seus pais. Né? Quando no primeiro mandamento de Jesus, no primeiro mandamento dos 10 mandamentos, está lá que eu punirei, não é, as almas na terceira e na quarta, até a terceira e quarta gerações, como se o filho fosse pagar pelo pecado do pai e da mãe. Não, também não é isso. Ali tem a ideia da reencarnação. O espírito que erra, ele vai reencarnar e vai resgatar o seu erro na terceira e na quarta gerações. Isso porque mais ou menos na próxima ou na seguinte que a gente resgata alguma coisa que a gente está fazendo de errado hoje. Então há uma ideia reencarnacionista ali logo no primeiro mandamento. Continuando essa questão, eles dizem assim: vós todos, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e com coragem, na grande obra da regeneração, porque colhereis centuplicado o grão que tiverdes semeado. Infelizes dos que fecham os olhos à luz, pois prepararam para si mesmos longos séculos de trevas e de decepções. Infelizes dos que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, porque sofrerão mais privações que os gozos que tenham tido. Infelizes, sobretudo, dos egoístas, porque não encontrarão ninguém para os ajudar a carregar o fardo das suas misérias. Então, isso aí nos prova exatamente o que a gente vê acontecer nos planos de provação e expiação. Mas essa reforma, ela não vai ser atrás de hecatombes, de explosões. Claro que as expiações coletivas aceleram esse processo.
é necessário para que os espíritos resgatem as suas faltas, é necessário muitas vezes, quando é um flagelo material, né, materialmente falando, causado por terremotos e tsunamis, para a reestruturação da parte física do planeta, isso tudo auxiliado à necessidade kármica de cada alma. Então isso tudo está interligado. Mas não que todas as pessoas que estejam perecendo nessas mortes coletivas, nessas expiações coletivas, sejam maus. Não se trata disso. Nós somos todos espíritos comprometidos. Tanto faz a gente fazer o nosso resgate sozinho, como de forma coletiva, para a alma é a mesma coisa. Mas se o crime foi coletivo, o resgate também é coletivo. Nós já falamos sobre isso aqui. Então, o que vai acontecer na Gênese? Eu não vou ler, porque isso fica enjoado, a gente fica lendo, mas quem tem a Gênese em casa, deem uma olhada no último capítulo da Gênese. Está lá, Sinais dos Tempos. E tem lá a nova geração. Logo depois de Sinais dos Tempos, tem a nova geração. Mostrando essas coisas, ó. Simplesmente, os espíritos recalcitrantes no vício e no crime deixarão de reencarnar na Terra, como lemos na Gênesis, tá? Isso aqui lá na Gênesis, ó. Trata-se, pois, muito menos de uma nova geração corporal que de uma nova geração de espíritos. É nesse sentido que devemos entender quando Jesus dizia: em verdade vos digo que esta geração não passará sem que estas coisas aconteçam. Então, os maus, as pessoas que continuam inferiores e carregando as suas inferioridades, elas serão levadas para mundos que precisem delas, com o desenvolvimento intelectual que tem. A época atual é de transição e os elementos das duas gerações se confundem. Colocados no ponto intermediário, assistimos a partida de uma e a chegada da outra. E cada uma já se assinala no novo mundo por caracteres que lhes são próprios. Então nós vemos na Terra hoje as duas gerações, as duas gerações interagindo. Vemos espíritos que estão chegando, crianças que estão nascendo, que já bem pequenininhas já demonstram uma outra atitude, uma outra postura com relação ao mundo em que elas estão vivendo, uma postura mais amorosa, de mais cuidado com o planeta, né? As crianças hoje em dia é que estão chamando a atenção dos pais para não jogar lixo no chão, para não jogar nada pela janela do carro, né? E outro dia um primo ainda falou isso para mim, ele falou assim: eu acabei de comer um biscoitinho, eu joguei pela janela do carro, imediatamente o Bruno: pai, você não podia ter feito isso, você vai poluir o chão. Ele está na creche ainda. Aí ele disse que ficou tão envergonhado. Eu falei: pois é isso, eles estão chegando com outra postura, né? Agora estão aprendendo, mas não é só por isso, é porque eles já carregam isso, né? Aqui está assim: a nova geração distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, né? Sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas. Muitas crianças que estão nascendo estão demonstrando uma inteligência extremamente desenvolvida. Aí são chamadas no mundo de prodígios e de precoces. Mas nem sempre essas crianças são moralizadas. Pode ser que a inteligência seja avançada e elas tenham que vir para cá para poder aprender ainda essa questão da moralidade. Por quê? Com a transformação do planeta, com esses flagelos destruidores, com tudo isso que acontece, isso mexe muito com as pessoas. Então é a oportunidade que cada um tem de desenvolver a compaixão, de desenvolver a fraternidade, a solidariedade pelo próximo, né? Então não quer dizer que todas essas crianças inteligentes são moralizadas, nem todas. Tem umas que estão dando trabalho por aí, né? Que estão numa situação que não respeitam os pais, ironizam os pais. A gente tem algumas pessoas que têm crianças que estão nessa situação, os pais não sabem o que fazer,
porque realmente elas se acham tão superiores na parte da inteligência que elas não aceitam, né, a imposição e a educação dada pela família. Dão muito trabalho. Aí é aquela reforma que se tem que fazer até mesmo na educação familiar para as coisas melhorarem, né? O próprio corpo humano, que é formado de substâncias básicas, não é? Eu também não vou fazer a leitura disso, que também para não ficar chato, mas olha só, até para se formar e vão fazendo aquelas combinações e tudo isso, das 64 combinações que nós temos de enzimas, de aminoácidos e de uma série de coisas, só 20 são ativas no nosso corpo. Nós temos 64, mas só 20 são ativas. As demais são como programas de computador que nunca foram utilizadas, mas já começaram a surgir crianças, a nascer crianças com mais 4 aminoácidos desses aí ativos no núcleo da célula. Então a gente já vê o próprio corpo se transformando, o próprio corpo dando condições à alma de muito mais realização, já que o espírito encarnado, ele está na dependência do corpo físico. Ele não tem limitações, mas quando ele tem que resgatar alguma coisa, o corpo físico limita. Então, por mais que ele seja uma pessoa que tenha um problema qualquer, de uma demência, qualquer coisa que ela não consegue raciocinar direito, o espírito não é demente, é só o corpo que tem um problema que impede esse espírito de manifestar toda a sua potencialidade. Então, o nosso corpo nos limita de muitas coisas. A gente só consegue ver com os olhos do corpo, né? A gente só ouve ali com o nosso aparelho aqui auditivo natural do corpo físico. Mas o espírito não precisa de nada disso. Mas quando ele está encarnado, ele não consegue ver de outra forma, ouvir de outra forma. Então ele é limitado pelo corpo, quer dizer, agora esses corpos de determinadas crianças que estão nascendo com mais 4 desses aminoácidos, dando mais condição ainda desse espírito vivenciar experiências muito maiores aqui na Terra. Os espíritos atrasados distinguem-se pela revolta contra Deus, por não reconhecer qualquer poder superior à humanidade, propensão instintiva às ações degradantes, sentimentos antifraternos de orgulho, inveja e ciúmes, e preferência a favor de tudo que é material, sensualidade, cupidez, avareza e outras coisas mais. Então nós estamos vivenciando aqui na Terra essas duas gerações. Elas estão misturadas, elas estão interagindo. Isso mostrando cada vez mais a evolução do planeta. Então, que cada um cuide de si mesmo, porque nós vamos responder pela evolução que estamos deixando de operar em cada um de nós, com todas as oportunidades que nós estamos tendo para isso. Tem um texto aqui, que já está passando ali da hora, que eu nem vou fazer mais comentário, porque o que a gente tinha que comentar, realmente a gente comentou, mas esse eu não posso deixar de ler, porque é muito interessante, que fala sobre essa questão da reforma individual de cada um, com o conceito de nós e não mais de eu, né? Porque a gente é muito assim nessa ideia de que a gente usa pouco o nosso, né? É mais o primeiro pronome, né? O primeiro aí dos pronomes. Então o nosso, né? O singular, o plural dele a gente quase nunca põe, que é o nosso. Mas realmente, enquanto a gente ficar dessa forma, nós vamos ter essa inferioridade que nos agarra num plano de provação e expiação, e pior ainda, que nem é na Terra que vamos ficar, que se ainda fosse, ainda estava bom, né? Nós vamos ser lançados para um mundo inferior para poder ajudar o desenvolvimento desse mundo, igualzinho ao que aconteceu já com a Terra, que quem sabe nós mesmos temos passado por isso, né? Porque segundo os historiadores, verdadeiras civilizações desapareceram da Terra e eram muito mais evoluídos que nós somos hoje, né? Eram espíritos, eram pessoas, né? Que eles falam pessoas com muito mais conhecimentos de astronomia, de astrologia, muito mais do que nós. Os próprios egípcios, algumas tribos, elas foram embora, não tem mais essa classe aqui. Então, provavelmente, esses espíritos foram desencarnando
e voltaram para o planeta de origem, porque conseguiram equilibrar a moral com a parte intelectual. E a gente não vê nem mais vestígios deles aqui. Até hoje ficam se perguntando como é que as pirâmides foram construídas, aquele conhecimento todo de astrologia e astronomia que eles possuíam, de onde vinha aquilo, né? Então aquilo já eram conhecimentos que eles tinham neles, mas eram pouco moralizados, vieram para a Terra, auxiliaram no desenvolvimento e saíram, né? Voltaram para o planeta de origem. Então, enquanto a gente tiver esse sentimento de singularidade, né? Só eu que sei, eu que posso, isso eu que faço, a gente realmente não vai conseguir nada. A gente tem que ter um sentimento fraterno com relação ao outro, porque ninguém consegue ser feliz em cima ou ao lado, seja como for, da infelicidade dos outros. Nós também ficamos infelizes. Imaginemos a gente lá num deserto, né? Dono de um oásis, que tem tudo e a gente no bem bom com tudo, e todas as criaturas em volta morrendo de fome e de sede, né? Como que nós iríamos nos sentir numa situação dessa? Muito mal. Então, enquanto a gente não mudar para esse sentimento de solidariedade, de compaixão, de amor ao próximo, nós não vamos conseguir nada. Aqui nós temos um texto interessante que é uma jornalista e filósofa, Lia Diskin, no Festival Mundial da Paz, em Florianópolis, em 2006, ela presenteou todo o povo que estava ali com uma pérola de uma tribo da África chamada Ubuntu. Ela contou que um antropólogo estava estudando os usos e costumes da tribo que a gente logo remete assim, não é civilizado, né? Pois é. Ela estava lá mostrando isso e quando terminou o seu trabalho, esse antropólogo, né, teve que esperar pelo seu transporte que o levaria até o aeroporto de volta para casa. Mas sobrava muito tempo, ainda ia demorar. Mas ele não queria catequizar os membros daquela tribo. Então propôs uma brincadeira para as crianças que achou ser inofensiva. Queria que essas crianças brincassem até o momento que ele pudesse ficar ali com eles. Comprou uma porção de doces e guloseimas na cidade, botou num cesto bem bonito, com um laço de fita, e todas as guloseimas, tudo que uma criança pode gostar, né? E colocou debaixo de uma árvore. Aí ele chamou as crianças e combinou que quando ele dissesse já, elas deveriam sair correndo até o cesto e a que chegasse primeiro ganharia todos os doces que estavam lá dentro. As crianças se posicionaram na linha demarcada por ele, que ele tinha desenhado no chão, e esperaram pelo sinal combinado. Quando ele disse já, instantaneamente, todas as crianças se deram as mãos e saíram correndo em direção à árvore com o cesto. Chegando lá, começaram a distribuir os doces entre si e a comerem felizes. O antropólogo foi ao encontro delas e perguntou por que elas tinham ido todas juntas de uma só vez. Não, se uma só poderia ficar com tudo que havia no cesto e assim ganhar todos os doces. Elas simplesmente responderam: Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras estivessem tristes? Ele ficou desconcertado, né? Meses e meses trabalhando naquela tribo, meses e meses tentando fazer alguma coisa por eles, estudando a tribo e ainda não havia compreendido de verdade a essência daquele povo, ou jamais teria proposto uma competição assim. Ubuntu significa sou quem sou porque somos todos nós. Pois é, enquanto nós não tivermos Ubuntu em nós, enquanto nós não incorporarmos essa ideia, nós não vamos ter o reino de Deus aqui não. Porque nem em nós, não é na terra, é em nós, nem em nós a gente não vai ter. Porque enquanto a gente tiver orgulho, egoísmo e vaidade, o reino de Deus está longe de nós. Nós estamos vivendo no inferno, né? No inferno criado pelas nossas inferioridades. Agora, a partir do momento que a gente conseguir uma reforma e conseguir aí
né, incorporar a ideia de Ubuntu, aí sim, a terra será a terra prometida pelo Mestre, e quem de nós abrir os olhos para isso, estará vivendo nela. Muita paz para todos.